A paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe sua vida. Venho aqui com mais uma palavra de Deus para nossas vidas. Eu espero que possa adentrar ao seu coração, que você compreenda o que Deus vai falar através dessa palavra. Deus falou muito ao meu coração com essa palavra, então eu quero compartilhar com vocês a importância do que Ele falou para mim. Nós somos muito ansiosos e muitas vezes queremos ultrapassar, ou seja, adiantar o processo de Deus em nossas vidas. Mas com Deus não é assim. Nós temos que esperar com paciência tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E esse processo é demorado. Às vezes é doloroso, é difícil, mas tem uma certeza, tem a vitória de Deus para nossas vidas. Amém? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês o capítulo do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 32 e o 33. Tá bom? Diz assim, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. 34 diz assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Amém? Vou ler só até aqui, e aí eu vou falar um pouquinho rapidamente assim do que Deus fez na vida de Davi. Bom, Davi, ele foi escolhido para ser rei de Israel, quando ainda era moço, ainda era jovem, dentre os seus irmãos. Ninguém esperava que Davi seria o rei de Israel, mas Deus o escolheu, e assim aconteceu. Porém, para que ele fosse rei, ele teria que passar por um processo de aprendizagem, um processo de transformação, de mudança, de captação, onde o Senhor, o próprio Deus, iria ajudar ele mesmo, Davi, a se tornar rei. Usando quem? Saul. Se você conhece bem a história de Davi, você sabe o que aconteceu. Se você não conhece, é uma oportunidade de você ler a história completa para que você acompanhe esse processo que Davi passou até que se tornasse rei. E é claro que depois que ele se tornou rei, também houve outros processos, né? Porque a nossa vida diante de Deus não se acaba o seu processo em nossas vidas quando a gente adquirimos a vitória, ou seja, a chegar no lugar onde Deus quis, onde Deus quer. Amém? Então vamos falar aqui desse versículo. Eu queria falar somente aqui da atitude de Davi que teve para com Saul. Ele se colocou a serviço de todo Israel. Ele falou para Saul: não desfaleça o seu coração, nem o coração de ninguém. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Golias era um gigante que estava afrontando o povo de Israel. Vamos dizer que estava zombando do povo de Israel. E Davi não gostou de ouvir isso. Então Davi falou: quem é este filisteu que está a zombar do povo de Israel? Ele não sabe que há um Deus? Nas minhas palavras, né, aqui, que não fala exatamente como eu estou dizendo. Então, meu irmão, queria dizer assim para você que a convicção, a certeza que Davi tinha de que aquele gigante não era nada, não era porque ele era o cara, né? Não é porque ele tinha a força para derrubar o gigante. Não, é porque ele tinha o Deus vivo com ele. A força, a certeza, a fé e a convicção de que se ele fosse pelejar, ele iria vencer, estava no Deus vivo, a quem o havia escolhido. Só que Davi temeu porque ele era moço. Vamos dizer que ele não tinha o perfil
de um guerreiro como Golias. Ele era jovem, não tinha o perfil. Mas ele falou: o teu servo, quando estava cuidando das ovelhas do pai, quando vinha um urso, quando vinha um leão, eu os matava e tirava a ovelha da boca deles e os livrava. E o Deus estava comigo, o Deus vivo estava comigo. Ou seja, meu irmão, nós só vamos ser capazes de vencer o gigante quando nós formos capazes de vencer os ursos e os leões que aparecem em nossas vidas. Como assim, minha irmã? Davi, quando venceu o urso e o leão, ninguém viu, ninguém soube. Mas ele sabia, ele tinha a certeza, ele tinha a convicção de que tinha vencido os leões e os ursos para proteger as ovelhas do pai. E você? Você tem história para contar? Davi tinha história para contar. Davi tinha experiências com Deus, sabia que não estava cuidando das ovelhas do pai sozinho. Sabia que havia um Deus que cuidava, que o protegia, que dava para ele a vitória, onde ninguém via. As nossas lutas diárias, existem lutas dentro de nós, que nós enfrentamos, que só o nosso Deus sabe e conhece. Existem lutas que nós vencemos na oração, falando com o nosso Deus, confessando ao nosso Deus, pedindo para Ele a ajuda necessária, as armas necessárias para vencer essas lutas. Talvez você esteja no momento em que você está passando por essas lutas. Talvez você esteja no momento em que ache que não tem força para passar. Mas se você tem o Deus vivo, o Deus poderoso, creia que você não está sozinho, que você vai vencer. Eu queria aqui também falar a importância de passarmos por esse tempo de adaptação, trazendo para hoje esta palavra. Eu quero trazer e quero aplicar para os dias de hoje. Quando nós vivíamos no mundo, quando nós praticávamos as coisas erradas que o mundo nos oferece, os prazeres da carne, a vida, boa, as libertinagens, as liberdades. Quando nós vivíamos outrora dessa forma, nós não conhecíamos, não tínhamos ainda conhecido esse Deus vivo. Não tínhamos ainda conhecido essa palavra que liberta, que salva, que transforma. Mas Deus já o havia nos escolhido. Deus já havia um propósito para as nossas vidas de nos trazer para a sua presença. Assim aconteceu comigo, aconteceu com você. Só que quando a gente vem do mundo, praticando as coisas do mundo para Deus, a gente vem com hábitos, a gente vem com costumes errados, a gente vem com atitudes erradas que não agradam a Deus. E aí, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, e nós descemos as águas, e aí nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos santifica. Nós temos em nós esse Espírito Santo que nos ajuda nessa adaptação. Porque outrora nós vivíamos no erro, e agora estamos vivendo na presença de Deus. Então, tem que ser transformado. Temos que ser transformadas em pessoas, em criaturas novas, pela palavra de Deus. Não tem como ser transformado se não for pela palavra de Deus. Não há outro caminho. O único caminho é essa aqui, é a palavra de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, nós começamos a passar por um processo de adaptação, por um processo de transformação. Transformação essa que é de dentro para fora, do nosso interior. Quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós obtemos de Deus a fé que nos ajuda a sermos transformados. Nós cremos na palavra que ela vai nos libertar. Nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, que vai nos transformar. E aí passa um tempo de adaptação. Se eu vivia outra hora de uma forma, agora eu estou vivendo de outra maneira,
maneira essa que agrada ao coração de Deus. É muito importante a gente respeitar, a gente passar por esse processo. Muitas vezes a gente não quer. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas eu vivia lá no mundo, estava tudo tranquilo, foi só aceitar Jesus, foi só começar a ir para a igreja, foi só começar a ouvir a palavra de Deus e tudo mudou, tudo ficou pior, tudo ficou difícil. Mas glória a Deus, meu irmão, porque quem está agora agindo é Deus. É Deus que está transformando, é Deus que está mexendo no que precisa ser mexido. Para que venham as coisas novas, Ele tira as velhas e coloca coisas novas. Para que nós venhamos a ser libertos de tudo aquilo que nós trouxemos dentro de nós, né? Consequências de nossos pecados. E aí Deus passa a trabalhar em nós de uma forma que nós não compreendemos. Mas é necessário aceitar esse tempo. É necessário respeitar esse tempo de adaptação. É necessário respeitar esse processo para poder experimentar o novo de Deus, o bom de Deus, que é a santificação, por meio de sua palavra, o seu Espírito Santo que age e trabalha em nós. Então, o que eu aprendo aqui com Davi é que ele tinha a convicção de quem ele era, filho de Deus, escolhido e separado por Deus. É que Davi também tinha certeza aqui, porque ele já teve experiências onde ninguém viu com Deus e tinha a certeza de que quem tinha livrado ele dos leões e dos ursos não foi com as suas próprias mãos, não foi pela força de seus próprios braços, da sua própria mão, mas foi a mão de Deus que o livrou, que o deu estratégia, que o ensinou como tirar as ovelhas da boca do leão e do urso. Então ele tinha história para contar. E aí quando ele viu esse gigante desafiando o povo de Israel, que tinha o Deus vivo com ele, ele se indignou. Falou, eu vou lá e eu vou vencer. Não por mim, mas pelo Deus que está na minha vida. Pelo Deus vivo que está na minha vida, eu vou vencer. E Saul não acreditou por causa do perfil que ele tem. Olha, meu irmão, minha irmã, muita gente pode estar olhando para você e dizer você é pequeno demais, você não tem capacidade para isso, os seus sonhos são grandes demais para você, mas eu vou te dizer uma coisa, se é Deus que está contigo, você tem capacidade sim, porque não é você que vai fazer, é Deus que vai realizar. A gente escuta muitas coisas, né? Você não consegue, você não pode, você não é capaz, mas eu digo para você que aqui, você pode. Se você está nesse processo com Deus, você vai vencer o gigante que está aí perturbando a sua vida. Mas antes disso, você precisa saber a quem que você está servindo. Você está servindo a você ou você está servindo ao Deus vivo? A quem nós estamos servindo? De onde vem a nossa convicção? Vem do nosso Pai ou vem da nossa força própria? Porque se vier da nossa força própria, nós não vamos vencer. Nós seremos frustrados. Mas se é o nosso Deus, ao Deus vivo, ao Deus de Davi, a qual você e eu estamos servindo hoje, a vitória é certa. Queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é necessário a gente passar por esses processos pelo qual Deus nos coloca para que nós venhamos a aprender a respeitá-lo, a aprender a servi-lo com excelência. É necessário a gente passar por processos onde só Deus sabe como trabalhar dentro de cada um de nós, porque Ele nos conhece, Ele sabe o que nós fazemos e o que nós podemos fazer. Ele sabe o nosso limite, Ele sabe até onde que a gente consegue. Então, aquilo que a gente não consegue, Ele faz. Ele dá força, Ele fortalece, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento. Então, creia nessa palavra, porque coisas maiores o Senhor tem para você nessa terra. Coisas maiores o Senhor tem para você viver nesta terra. Não se importe com o que as pessoas falam ao seu respeito. Adquira conhecimento com o que as pessoas falam. Que conhecimento? Não de desanimar, mas se fortalecer em Deus. Porque as pessoas que nos colocam para baixo nos ajudam a olhar para cima. Porque se estamos olhando para baixo, a única opção que nós temos é de levantar a nossa cabeça e olhar para cima. Porque é de cima que vem o socorro.
É de cima que vem a ajuda, é de cima que vem a graça para nossas vidas. Então reflita nesta noite sobre esta palavra, que Davi ele venceu. Antes dele lutar com o gigante, ele já tinha vencido, porque ele já tinha a certeza no seu coração, ele já tinha a convicção no seu coração, ele não duvidou que o Deus vivo iria ajudá-lo, iria derrubar o gigante. Então creia que a sua vitória já está sob as suas mãos. Viva somente o processo de Deus na sua vida. Deixe Deus trabalhar em você. Deixe Deus transformar a sua vida. Aceite-o. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, aceite-o. Deixe Ele pelejar com você. Deixe Ele transformar a sua vida, sua casa, sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Deixa Ele ser o dono da casa. Deixa Ele direcionar a sua história. Eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas que você nunca imaginou que pudesse viver. Ele vai fazer. Amém? Então vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por essa palavra e que Deus possa ir de encontro a você nesse momento, que essa palavra venha trazer conforto, venha trazer bênção para a sua vida, venha te ajudar a entender, a compreender o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer na beleza da sua santidade. Queremos agradecer ao Senhor por esse ensinamento que o Senhor nos deu hoje, para que nós venhamos a ter a convicção, a fé e a certeza de que o Senhor é conosco em nossas lutas, em nossas dificuldades. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque é o Senhor que tem nos direcionado, tem nos ajudado a passar pelo processo que temos que passar, para assim sermos aperfeiçoados pelo teu Santo Espírito, pois o Senhor é fiel e justo para terminar a obra perfeita que o Senhor já começou dentro de cada um de nós. Nós somos seus filhos, somos falhos, pecadores, mas o Senhor nos ama e o Senhor quer que cada um de nós venhamos a ser salvos, a adquirir o céu como nossa morada, a viver na eternidade com o Senhor. Não somos dignos, Senhor Jesus, mas temos do Senhor a graça que o Senhor nos favorece com humildade, porque, Senhor Jesus, o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e nós queremos, Senhor, pela Tua graça, sempre reconhecê-lo como nosso Senhor, único Deus, único Salvador, capaz de mudar e transformar vidas, capaz de mudar e transformar situações. Senhor, nos ajuda nesta noite a compreender a Sua palavra, a entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Não somos aqui, Senhor, teólogos nem professores, aonde falamos muito bem da sua palavra, mas nós procuramos compreender, Jesus, mediante aquilo que o Senhor revela ao nosso coração. Queremos continuar, Senhor, compreendendo e aprendendo da sua palavra, compreendendo o que o Senhor quer para cada um de nós nesta noite. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Que o Senhor seja louvado nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Que você possa curtir, que você possa compartilhar essa palavra para que alcance corações aí fora, para que possa transformar a vida de pessoas. O meu intuito aqui não é crescer no canal, não é ter milhões de inscritos, mas é anunciar a palavra de Deus de uma forma simples, de uma maneira pela qual eu consiga me expressar. E aquilo que eu não consegui, o Senhor me ajuda, me dá graça. A gente vai aprendendo a se expressar melhor conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então compartilha esse vídeo, se inscreva se você ainda não for inscrito, compartilha, tá bom? Esse vídeo aí para que possa adentrar em lares que estejam precisando de ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e um dia, uma noite abençoada para vocês.